vamos ler capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios, o versículo 23 e o 24. E vamos seguir pelo capítulo 2 até o versículo 4. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto, pela fé, já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daquele que deveria alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Obrigado, meu Senhor, por esta passagem escrita pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo Teu Espírito Santo, que orientou e animou, Senhor Deus, e fortaleceu a fé dos irmãos em Corinto, e assim como em toda a Caia, do qual foi endereçada essa carta, bem como a igreja do Senhor ao longo desses 2 milênios, inclusive chegando até nós, pela graça de Deus, pela sua soberana graça. Ó Senhor, nós te damos graças por isso, nós te louvamos, ó Pai, por termos acesso a tão precioso texto. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós fizemos a exposição do versículo 21 e o 22 do capítulo 1, demonstrando assim como nós somos protegidos, guardados pelo Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em sua defesa contra os falsos mestres que estavam na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, os falsos apóstolos, acusando Paulo de que ele não tinha amor pelos irmãos da igreja de Corinto, acusando o apóstolo Paulo de que ele queria apenas se beneficiar financeiramente a respeito daqueles irmãos. Paulo, então, em resposta a esses falsos irmãos, falsos mestres, ele escreveu essa parte final aqui. E lógico que grande parte dessa epístola é em defesa do seu apostolado, em defesa do seu ministério. E Paulo vai afirmando nessas últimas palavras de que ele é confiável, de que a palavra de Paulo os irmãos em Corinto devem confiar naquilo que o apóstolo disse e escreveu. E os seus mensageiros também, da parte de Paulo. Por isso ele disse no versículo 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, e também nos selou, nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Esses 2 versículos nós tratamos no domingo passado, mostrando que Deus nos confirma, Ele nos ungiu, nos selou e empenhorou. Ou seja, assim o Espírito Santo é o penhor que foi dado ao povo de Deus. E nós temos essa marca do Espírito Santo, essa garantia, essa certeza de que seremos resgatados no final. Nenhum dos servos de Deus verdadeiramente se perderá, porque o Senhor mesmo disse, Jesus disse, os que creem em mim jamais perecerão. Paulo disse em Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há dúvida, irmãos, de que aqueles que verdadeiramente creram serão tomados no final. Cristo mesmo
virá em resgate da sua igreja, onde é dito que o anjo do Senhor vai vir e, ressoada a trombeta, dada a voz do arcanjo, as pessoas serão reunidas de todas as partes da terra. Os eleitos de Deus serão tomados para o Senhor. E é nessa certeza, irmãos, nessa garantia, o apóstolo Paulo finaliza essas palavras de confiança, dizendo àqueles irmãos que o que ele falava era verdadeiro. Então, os últimos versículos, o versículo 23 e o 24, ele continua afirmando isso. E então, o capítulo 1 acaba no versículo 24, como os irmãos percebem aí. Eu já expliquei aos irmãos que essas divisões de capítulos e versículos da Bíblia, elas não são inspiradas. Elas não foram feitas pelos autores originais. Essas divisões de capítulo e versículos foram feitas posteriormente para facilitar a leitura, a localização do texto. Mas quando foi escrita originalmente, não tinha essas divisões de capítulo e versículos, como nós conhecemos agora. E possivelmente, alguns estudiosos desse texto dizem que essa parada aqui no versículo 24, como se fosse o final do capítulo 1, não é precisa, porque ele continua ainda no capítulo 2 falando do mesmo assunto. Nós chamamos isso de uma unidade literária. Há uma unidade literária. Não sei se os irmãos perceberam, mas quando nós fazemos exposição, nós pegamos um grupo de versículos, 2, 3, às vezes só um, às vezes uma palavra, lógico. Mas, normalmente, nós pegamos um grupo de versículos. Aqui, no caso, eu peguei 2 versículos do capítulo 1 e 4 versículos do capítulo 2. Isso forma uma unidade literária. É chamada também de perícope. Então, mas unidade literária eu acho que fica mais fácil para os irmãos memorizarem. É assim que nós chamamos. Toda vez que vamos pregar, é necessário que nós possamos fazer a delimitação do texto, da unidade literária que nós vamos tratar. E aqui pegamos do versículo 23, 24 do capítulo 1 e o versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 2. Esse é um texto único. Não deveria estar separado como está aqui. Não estou dizendo que a Bíblia está errada. Só estou dizendo que essa divisão de capítulo e versículo, ela não contém nos textos originais. Elas foram acrescentadas posteriormente. Tá? Só para os irmãos entenderem isso, porque nós estamos fazendo dessa forma. Muito bem, então, dada essa primeira abordagem sobre a questão do texto, o apóstolo Paulo aqui apresenta algumas razões porque ele mudou seus planos para ir à cidade de Corinto. O apóstolo Paulo já esteve na cidade de Corinto, os irmãos já sabem, já falamos isso, pela primeira vez, quando ele fundou a igreja em Corinto. Depois ele visita Corinto outra vez. E nessa outra visita de Paulo aos Coríntios, não foi uma visita cordial, porque os falsos mestres já estavam na igreja de Corinto, já estavam, de um certo modo, dominando aquela congregação, e aqueles irmãos, e Paulo foi maltratado pelos falsos apóstolos, pelos falsos mestres que já existiam na igreja de Corinto, e os irmãos da igreja de Corinto não saíram em defesa de Paulo. Certamente, por isso Paulo vai dizer que essa visita dele, ele no capítulo 2, no versículo 1, Paulo vai dizer: eu deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Ou seja, o versículo 1 do capítulo 2 vai falar de uma visita dolorosa que Paulo fez à igreja de Corinto. Nós vamos falar isso logo mais. E então Paulo decidiu, quando ele diz, isto deliberei por mim mesmo, ou seja, Paulo está dizendo, eu decidi não ir ter com vocês outra vez, onde possa causar tristeza a vocês e a mim. Nós vamos tratar sobre isso aqui logo mais. Então, o apóstolo Paulo fez essa visita, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, e possivelmente ele faz menção de uma dessas cartas, quando ele diz no versículo 4, ele diz, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, para que não fosseis entristecidos
para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Aqui, alguns entendem que o apóstolo Paulo está se referindo a uma segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, uma carta intermediária entre a primeira e a segunda. Nós temos na Bíblia 2 cartas de Paulo aos Coríntios. No entanto, Paulo escreveu 4 cartas. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, que nós não conhecemos, ela se perdeu. Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, que é essa primeira que nós temos aqui. Depois ele escreveu uma terceira carta, que essa também nós não temos. E depois ele escreveu uma quarta carta, que é essa segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que nós estamos estudando agora. Para os irmãos compreenderem melhor. Então, a menção de que Paulo faz aqui no versículo 4 é possivelmente dessa terceira carta perdida, que não temos mais. E é uma carta também onde Paulo pega pesado com aqueles irmãos. Paulo é muito ríspido com aqueles irmãos. E a esperança de Paulo era que aqueles irmãos se arrependessem dos seus pecados, para que ele pudesse só então, depois disso, ir até a igreja de Corinto. E ele estava aguardando um relatório vindo da parte de Timóteo, de Tito, nós vamos ver isso logo mais, para poder receber, quem sabe, uma boa notícia por parte daqueles irmãos da igreja de Corinto. Mas vamos por parte, porque vamos tentar explicar o texto aos irmãos. Primeira parte. Paulo vai dizer no versículo 23, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Irmãos, vejam bem, o apóstolo Paulo chama Deus por sua testemunha. Há algumas traduções que trazem uma tradução mais ou menos seguinte: Paulo invoca a Deus como testemunha contra ele mesmo, contra a sua alma, como ele diz aqui. Quando ele vai dizer, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha. Veja que Paulo, ele não confia nem nele mesmo, e nem na sua alma. É mais ou menos o seguinte: Paulo está dizendo assim, olha, eu tomo a Deus por testemunha de que a minha alma, eu mesmo, o que eu vou dizer para vocês, o que eu vou afirmar para vocês é a mais absoluta verdade. Deus é testemunha disso. Nós podemos testemunhar a respeito de qualquer coisa nesta vida, irmãos, ou reafirmando o depoimento de alguma pessoa, mas nós não temos como sondar se aquilo de fato é a verdade. Quando nós nos comparecemos perante um tribunal, normalmente os juízes têm como hábito colocar a Bíblia, as pessoas fazerem um juramento e dizer somente a verdade, nada mais do que a verdade, em nome de Deus. Nos Estados Unidos, por exemplo, é crime você mentir perante um tribunal. Aqui no Brasil, as coisas já são um pouco diferentes. É o crime de perjúrio. Se você mentir perante o tribunal e essa mentira for descoberta, você vai ser preso por isso. Então, Paulo está chamando Deus como testemunha para mostrar àqueles irmãos de que o que ele está falando é a mais absoluta verdade. Ele não desprezou os irmãos de Corinto, apesar de ser maltratado por eles. Paulo não rejeitou aquela igreja, apesar de que aquela igreja estava agindo de forma covarde contra Paulo, ouvindo os falsos mestres e deixando a verdade de lado. A verdade de Deus estava abraçando a mentira, o falso evangelho. E Paulo, então, apela àquela igreja para que ouça as suas palavras, para que confie nele, Paulo, que foi confirmado pelo Espírito Santo, que foi por Deus, que foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, que foi selado pelo Espírito Santo de Deus, que recebeu o penhor do Espírito em sua vida. Ele é protegido pelo Deus Trino, como nós vimos isso anteriormente. Então, o apóstolo, ele faz essa invocação a Deus como sua testemunha. Se nós lermos, por exemplo, aí nós vamos mais na frente no versículo, vai dizer, para vos poupar, não tornei ainda em Coríntios. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu fui aí, vamos nas entrelinhas tentar entender a mente de Paulo aqui.
Eu fui aí em Coríntios, fui muito mal recebido. Eu enviei meus mensageiros, foram mal recebidos por vocês, maltratados por vocês. E eu estou adiando a minha ida, eu não quero ir agora, porque se eu for agora, será necessário exercer disciplina contra vocês. E eu quero poupar vocês. Nós vamos tratar sobre a disciplina no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Uma disciplina necessária à igreja de Corinto. Porque aquela igreja estava abraçando o falso evangelho. Estava tendo comportamentos dentro da igreja que nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os pagãos, nem mesmo entre os descrentes, existia comportamento semelhante. Procedimentos semelhantes. Por isso, a disciplina é necessária para que a igreja possa manter a sua pureza, para que a igreja possa viver de forma santa. E as pessoas entendam que se alguém cometer algo que fere os princípios das Escrituras, da palavra de Deus, daquilo que a igreja ensina, elas serão punidas, disciplinadas, para que isso sirva de exemplo para os mais jovens. Não é à toa que os pastores, eles recebem uma disciplina muito mais ríspida, muito mais dura do que os outros membros da igreja. Porque os outros membros da igreja é orientado que nós devemos chamá-los, conversar com essa pessoa, e se ela se arrepender, tudo bem, acabou ali a disciplina. Se não, nós devemos convocar outro irmão maduro na fé, mais um ou dois, e conversar com essa pessoa. Se essa pessoa não se arrependeu, então nós levamos isso para a assembleia da igreja, e a igreja então, em conjunto, e só assim no final, e com muita relutância, certamente com o propósito de restaurar essa vida, ela aplica a disciplina, a exclusão deste irmão do rol de membro da igreja. Mas a primeira disciplina é informativa, depois vem a corretiva, e só no final, e lá no final, quando não há mais outra chance, outra possibilidade, é que nós exercemos a disciplina cirúrgica, que é excluindo aquele irmão do rol de membro da igreja. Então o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui no versículo 23, para vos poupar, não tornei ainda a Coríntios. Porque se eu for, e a igreja continuar do jeito que está, será necessário exercer disciplina dura, ríspida, contra vocês. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 21, se os irmãos puderem nos acompanhar, Paulo falou sobre isso. Paulo diz no versículo 21, capítulo 4, o seguinte: que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que vocês preferem? Vocês preferem receber o apóstolo, receber o ensinamento? Vocês preferem o amor, o carinho, né? No espírito de mansidão? Ou vocês preferem a vara da disciplina? Quando ele cita a vara aqui, está se referindo à disciplina. Não está falando de vara no sentido literal. Tá? Não é uma surra que o apóstolo vai dar naqueles irmãos que estão em erro. É bem, irmãos, que às vezes quando nós estamos no pastorado, exercendo o pastorado, tem irmãos que cometem coisas e que fazem coisas que realmente dá vontade de fazer isso. Mas nós não podemos. Mais à vontade dá. Porque tem uns que já abusam, né, da liberdade e da libertinagem, emporcalhando o nome de Deus, emporcalhando o nome de Cristo e o nome da igreja. Mas a vara aqui, que como Paulo menciona, é o sentido da disciplina. Não é à toa que vara hoje é usado no sentido, nos tribunais, a vara da infância e da juventude, a vara, não sei, sempre apresentando a algum tribunal, alguma coisa assim. Porque ela exerce poder e autoridade. Então, o apóstolo Paulo menciona isso. Então, voltando aqui à segunda epístola, capítulo 1 ainda, e o versículo 24 agora, Paulo vai dizer o seguinte: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé,
mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Observe bem, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se apresenta aqui, não como um tirano, mas como um pastor amoroso, misericordioso, bondoso para com aqueles irmãos. Ele está dizendo que ele, o apóstolo Paulo, não tem domínio sobre a fé deles. Como de fato, irmãos, nenhum pastor tem domínio sobre a fé dos irmãos. Se tem alguém no Novo Testamento, além de Cristo, certamente, que poderia exigir respeito, autoridade, domínio, era o apóstolo Paulo. Mas ele não reivindica isso. Ele está dizendo àqueles irmãos, olha, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. A fé, irmãos, é algo pessoal, né? É um dom dado por Deus à pessoa eleita em Cristo. Por isso, eu estava ouvindo alguém falando hoje, um pastor, dizendo que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, como Paulo diz na carta aos Efésios. No entanto, alguém diz assim, olha, está vendo? A fé é suficiente para a salvação. Mas, irmãos, não é a fé em qualquer coisa, tá? É a fé na verdade. Porque as pessoas que creem em falsos deuses, eles têm fé. A fé nos deuses deles. Tá? Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, creem piamente que Ellen White é a profetisa que, aos seus escritos, aquilo que ela falou, escreveu, tem peso de igual com as escrituras sagradas. Ou até mais, porque vi um dizendo esses dias que a Bíblia é como aquela caixa de lápis de cor da Faber-Castell de 12 cores. Os escritos de Ellen White é como aquela caixa da Faber-Castell de 70 cores ou 72 cores, não sei lá. Ou seja, ela amplifica o conhecimento bíblico. Irmãos, isso é heresia do começo ao fim. Mas as pessoas que estão lá no movimento adventista creem nisso. E acreditam nisso. Para eles, Ellen White é a profetisa deles. Só que eles estão errados, porque ela trouxe um outro evangelho. E Paulo diz que aquele que, mesmo que um anjo do céu, ou nós mesmos, vos pregue um outro evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema no texto grego, na língua grega, é maldito. Seja maldito aqueles que pregam um novo evangelho, ou novas visões, ou novas revelações, que não estão nas escrituras sagradas. Então, o apóstolo Paulo, ele não exerce domínio sobre a fé das pessoas, nem pretende fazer isso. Hoje em dia, nós temos no Brasil, especialmente no Brasil, mas lógico que há em outros países, mas aqui no Brasil, que é um campo fértil para essas heresias, uma doutrina, uma heresia chamada de cobertura espiritual, onde o apóstolo, normalmente uma igreja que tem um apóstolo, porque, irmãos, sabemos que apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe apóstolo nos dias de hoje. Como é que a gente sabe que é um falso apóstolo? Quando alguém se intitula de apóstolo nos dias de hoje. Qualquer pessoa que se intitula de apóstolo nos dias de hoje é falso. Porque apóstolos foram só os do Novo Testamento. Só aqueles que viram o Cristo ressurreto. Que acompanharam o ministério de Jesus Cristo desde o Rio Jordão, do seu batismo, até a sua ressurreição. E o viram ressuscitado. O único que não seguiu todos esses padrões, mas que viu Cristo ressuscitado, foi o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo bom é apóstolo morto. Então, não existe apóstolo no dia de hoje. Mas, normalmente, essas igrejas que têm apóstolos, ou pastores, ou bispos, que exercem uma autoridade sobre a igreja, eles arrogam, assim, essa doutrina chamada de cobertura espiritual. Se você não estiver debaixo da cobertura espiritual do líder, você está largado à maldição. Você está largado, você está perdido. Por isso as pessoas, às vezes, elas congregam nessas igrejas, normalmente pentecostais, e elas têm medo de sair dessas igrejas, porque elas perdem, na concepção dela, na ideia delas, ensinada por aquela igreja desde cedo, de que elas perdem essa cobertura espiritual, porque aquele líder carismático tem domínio sobre elas. E o apóstolo Paulo,
que nós não podemos comparar em nada com esses falsos profetas de hoje. Ele, o apóstolo, o maior de todos os apóstolos, o maior plantador de igreja da história do cristianismo, o maior teólogo da história da igreja, o maior missionário da história da igreja, está dizendo justamente o seguinte: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, não temos domínio sobre vocês, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então o apóstolo sabia que mesmo na fraqueza daqueles irmãos, mesmo aqueles irmãos sendo vacilantes, eles estavam firmados pela fé. Como ele disse no versículo 21 e 22, que nós expomos no domingo passado. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. E também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então o apóstolo Paulo sabia que aqueles irmãos, mesmo fracos na fé, mesmo debilitados, e às vezes aqui e acolá cedendo aos ensinos errados dos falsos profetas, eles, uma hora ou outra, se arrependeriam disso e voltariam, né, para estar sob o domínio das Escrituras, sobre a autoridade das Escrituras. O apóstolo Pedro também falou sobre essa questão de domínio sobre o rebanho. Pedro disse isso na primeira carta, capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Pedro, escrevendo justamente para combater, ou até para falar sobre os deveres do ministério, Pedro diz o seguinte, eu vou ler a partir do verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Ou seja, o apóstolo Pedro aqui falando aos pastores de como eles devem exercer o ministério, que não sejam gananciosos. Paulo já disse isso lá na carta a Timóteo. Quando você vê um pastor enriquecendo com o dinheiro da igreja, é porque tem algo muito errado. O dinheiro da igreja não é para enriquecer os pastores. O dinheiro da igreja é para suprir as necessidades básicas da igreja. Não é para que o rebanho seja dominado por esses falsos pastores, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Nós não estamos aqui para dominar ninguém. É muito comum, irmãos, em muitas cidades pequenas como a nossa, no período eleitoral, candidatos, prefeitos, vereadores, chegam lá e fecham um pacotão com a igreja, com o pastor, e o pastor vende os votos dos irmãos da igreja, como de fato um curral eleitoral. Isso tem acontecido muito, irmãos. Já soube de história aqui mesmo na nossa cidade, de igrejas que receberam de candidatos a deputados, ventiladores, e no final, quando o deputado não tirou votos na cidade, ele veio e retirou os ventiladores da igreja e levou. Isso aconteceu aqui na nossa cidade, uma grande igreja aqui, conhecida. Na Assembleia de Deus. Para quem está duvidando. Então, nós precisamos ter cuidado com essas coisas, irmãos. Nós precisamos ter a compreensão de que o pastor, ele não exerce monopólio sobre a igreja. Ele é apenas um servo como os demais. Ele não está aqui para dominar sobre o rebanho. Ele não está aqui para tirar da igreja benesses para ele. Se for o caso, se for necessário, não é o nosso, graças a Deus, ele deve receber ajuda financeira para manter as suas necessidades básicas. Caso contrário, ele deve fazer isso, mas não para enriquecer, mas apenas para tirar o seu próprio sustento. Então, versículo 4, voltando aqui à segunda epístola de Paulo a Timóteo, aos Coríntios, perdão, quando ele diz, versículo 24, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria,
porque pela fé já estáis firmados. E agora nós vamos ao capítulo 2, irmãos. E logo no início do capítulo 2, versículo 1, Paulo, ele vai falar a respeito dessas razões porque ele mudou o seu plano. Então, ele diz: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Por que Paulo fez essa mudança de plano, irmãos? Porque nós já mencionamos, porque Paulo queria poupar aqueles irmãos de uma dura disciplina. Paulo estava aguardando e dando tempo àqueles irmãos para que eles se arrependessem dos seus pecados e mudassem as suas atitudes diante daquela situação que estava acontecendo em Corinto. Por isso ele está dando tempo àquela igreja. E aí nós vamos ver, nessa mesma carta, vamos ver no capítulo 13, e o versículo 2, onde Paulo diz o seguinte, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo 2. Paulo diz, vou ler a partir do primeiro. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas testemunhas, toda a questão será decidida. Paulo aqui está falando sobre disciplina. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, e digo aos que outrora pecaram, e a todos os demais que, se outra vez for, não os pouparei. Veja que aqui já no final, Paulo já dá uma palavra dura, dizendo, olha, eu já fui uma vez, já fui a segunda vez, estou indo a terceira vez. Desejo ir a terceira vez. E vou agora por boca de duas ou três testemunhas. E todas as coisas serão resolvidas. Vamos lavar a roupa suja lá. E será resolvido. Já disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, e digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais, que, se outra vez for, não os pouparei. Resolva o que tem de resolver antes de eu chegar. Porque se eu chegar aí e as coisas continuarem como estão, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vou resolver tudo, não vou poupar ninguém. É uma ameaça? Claro, sim. Paulo está exercendo a autoridade pastoral dele. E está dizendo àqueles irmãos que exercerá disciplina dada pelo próprio Deus. Porque quando nós exercemos disciplina, irmãos, nós não fazemos isso com alegria. E é isso que Paulo está dizendo aqui nessa carta. Quando ele diz, no capítulo 2, versículo 1, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu voltar nessa mesma situação, vai haver um outro constrangimento, vai ser um outro momento em que vocês vão ficar tristes comigo e eu vou ficar triste com vocês. Porque eu vou ter de exercer disciplina. E o pai, que é um bom pai, logicamente, ele exerce disciplina porque sabe que é necessário exercer disciplina. Mas ele não faz isso por gostar de fazer, porque ele acha bom fazer. Não, ele faz porque é necessário, e porque ele ama o filho. Porque o pai que não disciplina o filho é porque não ama. Da mesma forma, o pastor que não disciplina a igreja é porque não ama a igreja. E dessa forma, irmãos, é por isso que Paulo diz, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, para que não haja esse embate. Então, desejo estar com vocês uma terceira vez, mas eu desejo que quando eu estiver com vocês, quando eu chegar até lá, todas as coisas já estejam resolvidas, para que nós tenhamos somente alegrias. Olha o que ele diz no versículo 2, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? É aquela questão do pai que eu acabei de citar, né? O pai, quando disciplina o filho fica triste para um lado e o pai para o outro. A mesma forma, irmãos, quando o pastor disciplina a igreja fica triste, o pastor também fica. Não é que ele se alegra por ter feito aquilo, de forma nenhuma.
Porque é igual o professor quando reprova um aluno. Mas hoje até que professores não reprovam mais, né? Quando nós vamos à escola e o aluno faz o seu trabalho, a sua nota lá, a sua avaliação, e nós chegamos lá e vamos corrigir, e aí a gente olha, a criança tirou 2, 3, tem umas que tira nada. E aí a gente coloca lá, nem média coloca. Aquilo não nos alegra, irmãos, quando nós fazemos aquilo. Na verdade, aquilo nos entristece tanto. Porque sabemos e tivemos tanto trabalho com aquela criança, com aquele aluno, e no final, ele não alcançou aquilo que nós desejávamos. Então, antes de nos alegrar, aquilo nos entristece. A criança fica triste, nós também, os pais também, a direção da escola, todo mundo fica triste. Não tem ninguém que se alegra. É lógico que quando a criança tira um 10, tem professor que não dá 10 para as crianças. Não sei por quê. Se a criança merecer, ela tem que ser dado 10 para ela. Tá? Se ela fez tudinho os trabalhos, se ela cumpriu todas as exigências que a escola pediu, o professor pediu, se ela acertou, se a avaliação valia 10 e tinha 10 questões e ela acertou todas as 10, não dá 10 por quê? Por quê? Tem de dar. Então, quando a criança tira o 10 dela, ela celebra, o pai se alegra, a mãe se alegra, o professor se alegra, o coordenador se alegra, todo mundo se alegra com ele. Tá? Então, o apóstolo Paulo está falando dessa tristeza, dessa reprovação que ele tem que fazer com esses irmãos, que ele faz isso não porque ele gosta de fazer, mas porque é necessário fazer. Porque se Paulo chegasse na igreja de Corinto e está todo mundo lá, cada um para o seu lado, cada um fazendo as coisas do seu jeito, e Paulo chegasse lá, olha, meus irmãos, está tudo lindo, lindo, vocês são lindos, e depois fosse embora, a igreja ia continuar do mesmo jeito, irmãos. Não tinha nada de lindo, só feiura. A mesma coisa é o professor quando aprova todo mundo no final do ano. Os alunos vão continuar desinteressados de novo no outro ano, porque sabem que no final vão passar do mesmo jeito. Então, porque o versículo 2, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. Ou seja, Paulo ele diz, olha, a tristeza de vocês é a minha tristeza. A alegria de vocês é a minha alegria. Vê o exemplo do aluno que eu dei agora. O versículo 3. E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. É o mesmo sentido que eu tratei com os irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele decide, irmãos, fazer uma outra visita a essa igreja. Só que ele não quer fazer uma visita dolorosa, como foi essa daqui que ele menciona no versículo 1. Ele quer fazer uma visita onde eles possam se alegrar. Por isso eu disse aos irmãos que Paulo tinha a esperança de que ele recebesse um relatório positivo da parte de Tito, que estava para a cidade de Corinto. Então, eu expliquei aos irmãos no início que Paulo estava escrevendo essa carta e ele não sentou e escreveu de uma única vez. Ele ia escrevendo. Ele começou a escrever em um determinado local, depois viajou e lá escrevendo, e de repente, no momento em que ele está viajando e compondo a carta, ele se encontra com Tito. E esse momento ele registra no capítulo 7 e o versículo 6. Olha, veja bem o que Paulo disse sobre Tito. Capítulo 7, versículo 6. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ele estava muito preocupado com a igreja de Corinto. Ele estava ansioso por receber boas notícias da igreja de Corinto, mas até então as notícias eram péssimas. Ele foi mal recebido, os seus mensageiros foram mal recebidos, a carta que ele escreveu foi mal recebida. Então, Timóteo retornou, se encontrou com Paulo na Macedônia. O versículo 5 vai dizer, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito chegou e trouxe boas notícias para Paulo. Para as suas boas notícias.
Versículo 7 vai dizer: e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, no vosso pranto, no vosso zelo por mim, aumentando, e assim meu regozijo, porque ainda que eu vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, só para parar por aqui. O apóstolo Paulo recebeu o título. Enquanto ele estava escrevendo essa carta, e ele ficou muito alegre e escreveu e louvou a Deus, exaltou a Deus pelas notícias boas que Tito trouxe da cidade de Corinto. Os irmãos de Corinto estavam com saudade de Paulo. Os irmãos de Corinto receberam Tito muito bem. Os irmãos de Corinto estavam ansiosos para cumprir a palavra de Deus. Eles se arrependeram dos seus pecados. Irmãos, existe coisa mais maravilhosa e notícia mais maravilhosa para um pastor ouvir, saber de que seus discípulos, as suas ovelhas, estão agora arrependidos do pecado que fizeram, estão agora se voltando para Deus, ansiosos em ver, no caso o apóstolo Paulo, ansiosos em aprender muito mais ainda, de se aprofundarem no conhecimento da palavra. Então foi isso. Paulo estava aguardando por essa grande notícia, mas só foi receber no capítulo 7, quando ele estava escrevendo essa carta. Mas voltando ao capítulo 2, para finalizar, nós vamos ver agora o versículo 4. Paulo, então, menciona uma carta dolorosa que ele escreveu. Veja bem, porque por meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. O apóstolo Paulo diz, olha, eu escrevi aquela carta, lembra daquela carta que eu mandei para vocês? Foi uma carta dura, foi uma carta pesada. Eu puxei a orelha de vocês com toda a força que podia. Eu repreendi vocês duramente, mas é porque eu amo vocês. É porque eu quero que vocês sejam pessoas, discípulos fiéis, para que vocês atendam a palavra de Deus. Então, irmãos, nós podemos resumir os ensinos de Paulo nesses versículos e nos posteriores que nós vamos ver. O apóstolo rasgando, abrindo o seu coração para com aqueles irmãos, demonstrando um grande apreço, com muita emoção. O apóstolo Paulo não é aqui um pastor frio, calculista, não, ele se derrama, ele em lágrimas, como ele diz aqui, o versículo 4 diz, porque por meio de muito sofrimento e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, né? Não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Olha, tudo que eu disse para vocês, eu disse não simplesmente para atingir vocês, ou para magoar vocês, mas eu disse isso com lágrimas, para que vocês entendessem o grande amor que eu tenho por vocês. Amém, irmãos? Então, eu acho que essa é a grande lição que nós extraímos aqui desse texto para nós. Nós devemos valorizar os pastores que são fiéis à palavra de Deus. Aqueles que dizem a verdade, mesmo que essa verdade nos machuque no primeiro momento, nos deixe tristes no primeiro momento. Por mais que essas verdades, irmãos, elas nos façam brotar em lágrimas. Mas nós devemos, irmãos, rejeitar todos aqueles pastores, líderes, pregadores, que tentam, de algum modo, nos fazer felizes. É falso, irmãos, o ensino de que você pode tornar o outro feliz, chamando de lindo, elevando o seu ego, mostrando que ele tem a força. Tá? Ele não é o He-Man, né, irmãos? Então, quem lembra do He-Man, né? He-Man é só para os antigos, né?
O Jacques lembrou. Então, nós somos nada, irmãos. Nós somos debilitados e nós carecemos em tudo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do amparo de Deus. Porque se não fosse Deus nos guardando e nos protegendo, irmão, todos nós estávamos perdidos. A Bíblia diz, Jesus vai dizer que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós sabemos que só vai perseverar até o fim aqueles que foram chamados, eleitos de Deus, porque o próprio Deus guarda, o Deus Trino guarda, como nós vimos isso domingo passado. E não por nossas forças. Porque se a salvação que Deus nos deu, ele estivesse entregue aos nossos próprios cuidados, nós já teríamos negociado, nós já teríamos vendido, nós já teríamos perdido, nós já teríamos nos esquecido dela em algum lugar. Mas como não é guardada por nós, é o próprio Pai, Filho e Espírito Santo que guarda, que nos protege, que nos livra e que nos mantém firmes até o final, então nós estamos garantidos. Porque Jesus disse que o Pai é maior do que eu, e da mão do Pai nenhum se perderá, nenhuma das ovelhas se perderá. Das minhas mãos nenhum se perderá. Paulo vai dizer em Efésios 1:13, porque depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E aí no versículo 14 ele diz, para o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade. Até que Cristo venha e resgate a sua propriedade. Então estamos garantidos e seguros, irmãos, não por nós mesmos, mas por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos com esta palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Pai, bendito Senhor, graças te damos, ó Pai, por este momento tão oportuno, em que a tua santa palavra foi lida, foi apresentada à tua igreja aqui presente. Sabemos, ó Pai, da dificuldade que alguns tiveram de vir, ou mesmo negligência que tiveram. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um. Possamos nos apresentar diante do Senhor, nas próximas reuniões, todos, ó Deus, com o seu propósito, para servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Que essas palavras do apóstolo Paulo, foram lidas e explicadas à tua igreja e aplicadas à tua igreja, possam ser gravadas em nossos corações e que nós possamos cumprir, Senhor Deus, cada palavra dessa. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos. Amém.